Saúdo a todos, a paz do Senhor. Amém. Meus amados, vamos abrir a Bíblia na página 10:22, em Lucas, a palavra do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu seus olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembre-se de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Roga-te, pois, o Pai, para que eu mande à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar neste lugar de tormento. Disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve nem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. É interessante, meus amados, é que o rico do texto, que agora ele se encontra no Hades, na perdição eterna. E nesse desespero, nesse sofrimento, com essa agonia toda, ele passa a se preocupar com seus irmãos que ainda estão vivos e pede que alguém vá lá avisar seus irmãos, a fim de alertar seus irmãos para que eles não venham parar também neste lugar que ele se encontra. Isso é uma preocupação natural de um ser humano. Pelo menos deveria ser. Se eu passei por alguma dificuldade na minha vida, durante a minha infância, durante a minha adolescência, sofrimentos, independente do que seja, inclusive financeiro, creio que ninguém quer que os seus filhos passem. É interessante que lá em Mateus capítulo 10, versículo de 5 a 8, que diz assim: de graça recebereis, de graça dai. Muitos recebem de graça, mas não entregam de graça. Para nós foi de graça que somos salvos, mas para Jesus nada foi de graça. Para ele teve um preço duríssimo, um preço terrível. Nós não precisamos pagar um só centavo para receber essa tão grande salvação. Vocês podem glorificar o nome de Jesus? É interessante a resposta que foi dada. Manda ele avisar meus irmãos. E a resposta foi o seguinte: tem Moisés e os profetas que ouço.
meus amados, o que é Moisés e o que são os profetas? São as Santas Escrituras. A resposta está no próprio texto, que vai salvar teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã do Hades da perdição eterna. Não vai ser um morto que voltará para dizer isso não, que vai salvar teu parente, teu amigo. É a poderosa palavra de Jesus. Continue pegando essa palavra na tua casa. Continue pegando essa palavra na tua família. Que Jesus será glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Existe uma ilusão de pessoas não crentes. Pessoas que não confessaram a Jesus antes de sua morte. Eu digo isso porque eu já tive alguns velórios. E eu sempre escutava a seguinte frase: Deus não é pai, não é padrasto. Há de colocá-lo em bom lugar. Isso me dá uma reflexão, como se Deus brincasse com as almas. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele é soberano. Mas ele não mandou Jesus em vão, não. A Bíblia diz que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês podem glorificar o nome de Jesus? Existe uma ilusão que Deus não é pai e não é padrasto. A pessoa viveu uma vida de devassidão, cometendo coisas terríveis. Em momento algum, render-se aos pés de Jesus. É preciso pregar essa verdade, porque essa verdade está contida na Bíblia. E que está contida na Bíblia precisa ser pregado. O Evangelho não pede ofilismo. O Evangelho é poderoso para transformar a vida de um pecador. Nós não definiremos a nossa eternidade depois da morte. Nós definiremos a nossa eternidade em vida. Corra para os pés de Jesus enquanto é tempo. Em João 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus Cristo. E você está me assistindo no YouTube ou Facebook? Deixa eu dizer uma coisa. Nenhum ente querido teu morto voltará para dizer essa verdade a você. Essa palavra é poderosa. Moisés e os profetas. E a igreja vai continuar pregando o Evangelho. Deus abençoe nossa igreja. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Gravação feita no dia 7 de outubro de 2024, por volta das 14 horas, numa segunda-feira.